Beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui, nós vamos trabalhar a questão da mineração. Então, fazendo um gancho assim um pouquinho com o que nós estávamos trabalhando, nós estudamos o processo de expansão territorial, nós vimos a expansão pelo norte, através dos esforços militares das missões, nós vimos a interiorização do atual Nordeste através da pecuária e falamos do bandeirismo, a partir da capitania de São Vicente, a partir de São Paulo. Falamos das bandeiras de criação do índio, falamos das bandeiras de mineração, prospecção, procura por metais e pedras preciosas, e falamos das bandeiras de contratos e monções. Correto, galera? O resultado disso foi a descoberta de ouro. Quem vai descobrir o ouro no Brasil português são os bandeirantes. Detalhe, o ouro sempre foi encontrado no Brasil português, desde o século XVI, século XVII, mas em pequena quantidade, de baixa qualidade. Ouro em grande quantidade para haver uma exploração comercial será no final do século XVII e início do século XVIII. Então nós vamos ter a descoberta do ouro, em Minas Gerais no final do século XVII. Finalzinho do século XVII. Como a gente está com pouco tempo gravando aulas, mas a gente poderia falar com o Fernão Dias, que ali na década de 70, década de 80 do século XVII, fez o caminho a partir da Serra da Mantiqueira, São Paulo, Rio de Janeiro, passou pela Serra da Mantiqueira até chegar à atual região do Nordeste de Minas Gerais. Essa picada aberta por Fernão Dias, São Paulo, Rio, Serra da Mantiqueira, Nordeste de Minas, vai ser a trilha que mais tarde vai estabelecer o chamado Caminho Velho para as Índias, o Caminho Velho para as Minas. Depois, mais tarde, nós vamos falar sobre isso, o Caminho Novo, a partir do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, Duque de Caxias, entroncamento com o Caminho Velho e o Caminho para as Minas Gerais. Aquele desenho que a gente sempre encontra, o Caminho Velho, aí depois saindo do Rio de Janeiro, o Caminho Novo. Então você sai aqui do Rio de Janeiro e siga em direção ao que hoje é Minas Gerais. E depois o Caminho Novo, a partir estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, entroncando aqui e seguindo o caminho também para Minas Gerais. Esse assunto nós vamos trabalhar mais tarde. O fato é o seguinte, galera, no final do século XVII, nós temos a descoberta de ouro, onde hoje é Minas Gerais, pelos bandeirantes. Nós estudamos Marzão, Borba Gato, o Fernando Dias abriu esse caminho, essa picada, o Caminho Velho. Depois a gente bate um papo sobre a Estrada Real. A descoberta do ouro no final do século XVII pelos bandeirantes paulistas abre em Portugal a possibilidade de, enfim, explorar na sua colônia americana ricas jazidas de metais preciosos, de ouro, coisa que a Espanha vem fazendo desde o século XVI. O rei da época em Portugal da descoberta chama-se Pedro II. Qual é o acordo entre o rei de Portugal, Pedro II, e os bandeirantes que estão descobrindo o ouro onde hoje é Minas Gerais? Dar a eles vantagens comerciais, vantagens de exploração do ouro, coisa que acabou não se consolidando. Daí mais tarde, inclusive, o conflito entre os bandeirantes que descobriram o ouro e os chamados emboabas, apelido dado pelos bandeirantes a portugueses vindo de Portugal ou luso-brasileiros vindo de outras regiões do Brasil, como por exemplo o Nordeste, que também irão para a região mineradora depois que se espalhou a notícia da descoberta do ouro, já em início do século XVIII. Então é legal você sacar o seguinte em termos de cronologia. Nós temos a descoberta do ouro no final do século XVII, década de 90 do século XVII, 1694, 96, 97, mas a exploração do ouro nesta região, ela se dará ao longo do século XVIII. Ela vai se dar ao longo do século XVIII, 1701, 1800, correto? Tá? Uma coisa que eu acho que confunde o aluno na forma que a gente coloca. O ouro no Brasil é século XVIII. Parece que não tivemos ouro nem antes, nem teremos ouro depois. Nós temos ouro no Brasil do século XVI até os dias de hoje. O Brasil é uma das maiores jazidas de ouro no mundo. A extração no Brasil é imensa, inclusive por empresas estrangeiras.
Então, quando eu falo século XVIII, é o ciclo histórico do ouro na região de Minas, Goiás e Mato Grosso. Beleza? Como você tem a descoberta do ouro no final do século XVII e ao longo do século XVIII, ao longo da década de 1700, novas jazidas começam a ser descobertas na região das Minas Gerais. Então você tem o Rio das Velhas, Rio das Mortes, Tijuco, né, importantes rios onde os bandeirantes encontraram enormes jazidas de ouro, chamado ouro de aluvião, que era encontrado no próprio leito do rio, né, principalmente naquela região da Serra do Espinhaço. Séculos, séculos e séculos a natureza talhando as rochas, esse ouro ele vai parar nos leitos dos rios. Então, ao chegar no leito desses rios e encontrar uma grande quantidade de ouro, e esse ouro se espalhando por uma vasta região, daí nós vamos ter o nome das Minas Gerais. Encontrava-se ouro por uma grande região. Como se encontra em grande quantidade a possibilidade de exploração no nível comercial, você tem a atração de um grande número de pessoas. Então é claro que isso vai causar um enorme impacto dentro da colônia. Nós teremos uma grande quantidade de pessoas vindas de Portugal para as Minas Gerais. Nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas saindo de outras regiões da colônia, desde o Nordeste até Rio de Janeiro, São Paulo, indo para Minas Gerais. Então esse deslocamento populacional está dentro de um processo de ocupação dessa área, por que não de um processo de colonização dessa área, que é onde hoje é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portanto, porções interioranas da América Portuguesa. Então estamos sim no processo de interiorização. É um novo momento, é uma nova página da nossa história. Para isso vamos destacar alguns assuntos. É sempre importante você pensar que, como consequência disso tudo, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas, então nós vamos ter um grande deslocamento populacional para a região das Minas. Para a região das Minas Gerais. Esse deslocamento populacional para a região das Minas, vindo de outras regiões da colônia, vindos de Portugal, vai fazer com que nessa região de Minas, das Minas, comecem a surgir, de uma hora para outra mesmo, vilas que mais tarde virarão cidades. Então, quando você pega, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Sabará, são as três principais regiões auríferas do início do século XVIII, você tem um aumento populacional exponencial. Então, você vai ter, por exemplo, na região de Vila Rica, em uma questão de 10 anos, 10 mil pessoas vivendo. Eu falo 10 mil pessoas, assim, não, mas é pouco. É pouco. Se você comparar Uberaba, Uberlândia, São Paulo, Campinas, mas para aquela região é um número enorme de pessoas. É como se a cada ano 1000 pessoas começassem a chegar. Se eu vivesse naquela região, onde hoje existe 1000, no outro ano 2000, no outro ano 3000, 4000, é perceptível o aumento populacional, é perceptível as mudanças que isso provoca na região. Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira: essas vilas e cidades que estão surgindo a partir de uma forte presença humana, mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, é o surgimento de todo um novo mercado. Eu tenho aqui o surgimento de todo um novo mercado. Eu tenho aqui o surgimento de um mercado, por exemplo, produtor de ouro. Vai se extrair toneladas e toneladas de ouro. Você vai ter
presença aqui do ouro. Em grande quantidade. Em enorme quantidade. Este ouro, sendo extraído em grande quantidade, cada vez mais atrai muitas pessoas. Portanto, eu passo a ter também um mercado consumidor de uma série de produtos. Ao meu ver, o mais importante no primeiro momento é o alimentício. Os bandeirantes tinham essa preocupação ao longo do século XVI e ao longo do século XVII. À medida que eles se expandiam pelo interior e tentavam extrair ouro da determinada região, uma das primeiras preocupações deles era estabelecer uma lavourinha de alimento para poder sobreviver, senão você morre de fome. Como no primeiro momento, nos primeiros anos, na primeira década, há um grande influxo de pessoas para a região, uma grande quantidade de pessoas preocupadas em extrair o ouro, não preocupados com a produção alimentícia, o que nós vamos ter aqui num raciocínio rápido? Eu tenho uma grande quantidade de ouro, eu tenho uma grande quantidade de pessoas, mas eu tenho uma quantidade de alimentos muito pequena. Então você tem a valorização desses produtos alimentícios e de outros produtos, como por exemplo manufaturados, roupa, bota, chapéu, né? Tudo que o ser humano precisa para poder sobreviver. Em outras palavras, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas com uma grande quantidade de ouro, mas sem alimentos e sem outros produtos. Esses produtos aqui, portanto, passam a ficar extremamente valorizados. O preço do alimento e de outros produtos nessa região vale muito mais do que em outras regiões da colônia ou até mesmo fora da própria colônia. Isso vai estimular duas situações. Isso aqui vai estimular duas situações. Muitas pessoas com muito ouro, pouco alimento e outros produtos. Então isso vai estimular a produção desses produtos fora da colônia. Fora da área mineradora. Então você passa a ter uma produção fora da área mineradora. Se fora da área mineradora, essa produção precisa ser levada para a área mineradora. Então isso vai estimular o comércio. Isso vai estimular o comércio entre outras áreas produtoras desses produtos com as áreas mineradoras. É aqui que você estabelece, por exemplo, a presença dos tropeiros, o tropeirismo. Quem são os tropeiros? Comerciantes, que levam e trazem produtos de várias regiões dentro da colônia. Correto? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem? Há um forte desenvolvimento populacional para a região das minas. Surgimento de vilas e cidades com uma forte presença humana. Num primeiro momento, uma grande quantidade de ouro. Essa grande quantidade de ouro não é acompanhada pela produção de alimentos e de outros produtos nesta região. Então, estimulando a produção fora das minas. Essa produção fora das minas tem que chegar às minas. Então, você estabelece as relações comerciais. Por isso que a gente diz que a descoberta de ouro, onde hoje é Minas Gerais, mais tarde Goiás e Mato Grosso, vai estimular uma integração comercial dentro da colônia, de áreas como, por exemplo, do Nordeste com Minas, Rio com Minas, São Paulo com Minas. Daí, inclusive, a questão do fenômeno do tropeirismo, que já existiam os tropeiros, mas ganham força nesse momento ao longo do século XVIII. Beleza? Um assunto importante que dá para a gente conectar aqui com que nós já estudamos. Nós sabemos que a pecuária sempre existiu no Brasil colônia como forma de suprir as necessidades alimentícias do mercado interno. A descoberta do ouro em Minas Gerais, a valorização da produção alimentícia, portanto da própria carne, estimula a criação de gado num primeiro momento fora das minas e esse gado sendo levado para Minas. Então, quais regiões se integram aqui? Não nos esqueçamos que no atual Nordeste brasileiro,
nós já tínhamos a criação do gado, nós já tínhamos as fazendas criadoras de gado. Não nos esqueçamos também que eu tenho a criação na região sul, também da criação do gado. Tanto no Nordeste como no Sul, não é o gado que é levado para Minas, mas a carne. Carne essa que era salgada para ser conservada. Então, por exemplo, no Nordeste podemos falar da carne de sol, ou aqui em Minas, carne sereno. E no Sul, falamos do charque. Do Nordeste, a carne do sol, do Sul, o charque, sendo levado para Minas Gerais. Como, por exemplo, nós temos as feiras de Sorocaba, que era um local de trocas comerciais. E trocas comerciais feitas em Sorocaba, muitos desses produtos também enviados para a região das Minas Gerais. E o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, galera, é a porta de entrada, das manufaturas. Mas também vai ser a principal porta de saída do ouro que Portugal leva para Portugal a título de imposto. Nós vamos estudar mais tarde o quinto, a finta, a derrama. Então não nos esquecemos que a cidade do Rio de Janeiro, que existe desde o século XVI, ela ganha em importância econômica com a descoberta do ouro, pois os produtos manufaturados que vêm da Europa entram pelo Rio de Janeiro para irem para as minas. E é no porto do Rio de Janeiro que se escoa também parte das riquezas de Minas Gerais para a Europa, para Portugal. Então o porto do Rio de Janeiro ganha e muito em importância. Aumento da população do Rio de Janeiro, aumento da importância do Rio de Janeiro do ponto de vista geopolítico. Não, talvez por isso, a explicação que nós vamos trabalhar mais tarde, o Rio de Janeiro, na época do Marquês de Pombal, século XVIII, transformando-se na única capital da colônia. Depois a gente vai bater esse papo. Correto, galera? Então, o que nós gostaríamos de trabalhar aqui? Eu tenho uma produção alimentícia, eu tenho produtos diversificados, eu tenho manufaturas, todos, nesse momento, sendo enviados para Minas Gerais. Então, a descoberta do ouro em Minas Gerais leva a um processo de ocupação populacional, surgimento de vilas e cidades, leva a um estímulo das atividades comerciais dentro da colônia e gera um processo de estímulo de produção de outros produtos fora da região das minas, como por exemplo a produção alimentícia, como por exemplo a criação de gado, tanto na região do Nordeste quanto na região sul do Brasil. Tá legal? Depois nós vamos trabalhar que a história é dinâmica e as coisas elas se transformam. Aos poucos em Minas Gerais também começa a surgir fazendas criadoras de gado, produção alimentícia, mas é um processo lento e gradual ao longo do século XVIII. Bacana?